Olá pessoal, eu sou o professor Ayrton Rodrigues, professor de matemática. Gostaria de agradecê-los por estarem na nossa aula. E na aula de hoje nós iremos estudar mais uma aula de raciocínio lógico, tá bom? Aqui, ó, primeiro exercício. Quantos algarismos usamos para enumerar um livro de 96 páginas? Então esse tipo de questão ela é muito comum em provas de concurso. Tá? Então a gente vai ver que aparentemente parece muito difícil, porque você contar a quantidade de algarismos que existem quando você enumera um livro de 1 a 96, então a princípio a gente pode até perceber que é muito difícil. Lembrando que algarismo não é a mesma coisa que número. Algarismos são símbolos que representam os números. E os símbolos que representam os números vai do 0 até o 9. É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E número é a ideia de quantidade. É a ideia de quantidade, tá? Que é infinito. Tá? Número é infinito. Algarismo é finito, só tem 10. Muito bem, então vamos à resolução. Nós vamos criar uma regrinha prática. Tá? Do 1 até o 9, veja que só tem um algarismo, do 1 até o 9. Então o que é que nós iremos fazer? Vamos pegar o último menos o primeiro. O último é o 9 menos o primeiro, que é o 1. 9 menos 1, 8. E toda vida nós vamos multiplicar, vamos somar com 1. Toda vida vamos somar com 1. 8 mais 1, 9. Só que de 1 a 9 só tem um algarismo. Então você vai multiplicar por 1. Tá? Se fosse 2 algarismos, iria multiplicar por 2. Se fosse 3 algarismos, iria multiplicar por 3. Então aqui o 1 só tem um algarismo, o 2 só tem um algarismo, o 3 também até 9. De modo que 9 vezes 1 é igual a 9. Então de 1 até 9 existem 9 algarismos. Muito bem. Chamei de segunda parte aqui, ó. Números de 10 até 96, que é o total de páginas do livro. Por que 10, gente? Porque 10 é o primeiro número com 2 algarismos. Veja que ó, até o 9 só tinha um algarismo. Do 10 ao 96 são 2 algarismos em cada número. Então você pega o último menos o primeiro. O último menos o primeiro. Então o último menos o primeiro, 96 menos 10 é igual a 86. Toda vida vai somar com 1. 86 mais 1, 87. Só que o 10 tem 2 algarismos, o 11 tem 2 algarismos, o 12 também e o 96 também. Então, todos os números de 10 a 96 têm 2 algarismos. Aí você vai pegar esse 87 e vai multiplicar por 2. 87 vezes 2 dá 174 algarismos. Quer dizer, do 1 até o 9 são 9 algarismos. Do 10 ao 96 são 174 algarismos. Portanto, 9 mais 174 é igual a 183 algarismos. Consequentemente, o livro vai ter 183 algarismos. Tá bom? Legal, né? Muito importante essa questão. Vamos lá. Segundo exercício. Um pedreiro poderia fazer um muro em 40 dias. Ele sozinho, tá? O outro pedreiro faria o mesmo muro em 60 dias. Ele sozinho faria o muro em 60 dias. Muito bem. Agora os dois vão juntar forças. Trabalhando os dois juntos. Em quantos dias concluiriam o muro? Veja, gente, questão típica de concurso, tá? Então, nós vamos observar que o primeiro pedreiro faria o muro em 40 dias, sozinho, tá? O segundo faria o muro em 60 dias, sozinho. E se juntasse os dois, faria o mesmo muro em quantos dias, tá? Então, nós vamos ver uma formulazinha, tá? Uma formulazinha que você raramente encontra nos livros. O primeiro pedreiro, o tempo dele 40 dias, o segundo pedreiro 60 dias. Então nossa fórmula é esta, N
que multiplica 1 sobre T1 mais 1 sobre T2, que é igual a 1. Professor, o que é esse N? Esse N é o que nós vamos procurar aqui. É o tempo dos dois juntos. O T1 é o tempo do primeiro pedreiro. E o T2 é o tempo do segundo pedreiro. Muito bem, então você substitui o T1 por 40, substitui o T2 por 60, tá? E tudo isso é igual a 1. Professor, por que 1? Porque é o trabalho todo, é o meu 100%. Se fosse a metade do muro, seria 1 meio. Se fosse 80% do muro, seria 4/5. Então esse 1, ele indica para nós que é o muro todo. Não é parte do muro, é o muro todo. De modo, gente, que vamos calcular o MMC de 40 e 60, que dá 240. 240 dividido por 40 é igual a 6. 6 vezes 1 é igual a 6. 240 dividido por 60 é igual a 4. 4 vezes 1, 4. Então 6 mais 4, 10. Repete 240, repete o N, repete 1. Esse zerinho daqui, ó, vai embora com o zerinho de baixo. Então repete o N, aqui vai ficar 1, em vez de 240, fica apenas 24. N vezes 1 é igual a N, multiplicando aqui os produtos meios é igual a produtos extremos, 24 vezes 1 é igual a 24. Então os dois juntos levariam 24 dias. Legal, né, gente? Muito comum em concurso, tá? Terceiro exemplo. Qual é o menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio que, no determinado momento, marca 1 hora e 24 minutos? Então, veja um relógio com ponteiros. E você vai calcular o menor ângulo formado entre esses dois ponteiros. O ponteiro da hora e o ponteiro dos minutos. Então, queremos saber qual o menor ângulo, tá bom? Então, também é uma questão típica de concursos, muito comum também. Então, nós vamos observar que não é difícil, tá bom? Aqui, ó, 1 hora e 24 minutos. Quem é a hora? É 1 hora, representa o H. Minutos, 24 minutos. Então, o Hzão é 1 hora. O Mzão, 24 minutos. E a nossa fórmula, que você raramente encontra nos livros, θ é igual ao módulo de 60 vezes H menos 11 vezes M dividido por 2. Tudo em módulo, não pode ficar negativo, né, gente? Esse módulo é para garantir que ele seja positivo. Então você vai tirar o H e vai substituir por 1. Vai tirar o M e vai substituir por 24. Aí fica 60 vezes 1, porque é 1 hora, menos da fórmula, 11 vezes, que é os minutos? 24. Então 11 vezes 24 dividido por 2. 60 vezes 1 é igual a 60. 11 vezes 24, 264. Então fica 60 menos 264, tudo isso dividido por 2. Em módulo, para garantir que ele seja positivo. 60 menos 264, sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 60 menos 264 é igual a menos 204, dividido por 2. Como é negativo e está em módulo, fica positivo, valor absoluto. Então, θ, que é o menor ângulo, vai ser igual a 204 dividido por 2 é igual a 102. O menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio a 1 hora e 24 minutos é 102 graus. Muito bem. Portanto, o menor ângulo é 102 graus. Professor, na minha questão está pedido o maior. Como é que eu faço para calcular o maior? Então você vai calcular o replementar, tá? Você vai calcular o replementar. Como é que você vai fazer? Vai pegar o 360, que você quer o replementar, tá? E vai subtrair do menor ângulo. Portanto, 360 menos 102 graus
é 258 graus, que é o maior ângulo, tá? O menor ângulo formado é o 102 graus e o maior é o 258. Entendi, professor. Legal, muito legal essa questão, tá? Passemos para o próximo. Quarto exercício. Complete a figura com os algarismos. Lembrando que algarismo não é a mesma coisa que número. Algarismos são símbolos, do 0 até o 9. E número é infinito, tá? É a quantidade, a ideia de quantidade. Então, complete a figura com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de modo que não fiquem números consecutivos próximos. Professor, o que são consecutivos? São números que vêm um após o outro. Por exemplo, o consecutivo do 1 é o 2, o do 2 é o 3, do 4 é o 5 e assim sucessivamente. Então você vai completar, tá, esses retângulos com esses algarismos. O 1 não pode ficar ao lado do 2. O 2 não pode ficar ao lado do 3 nem do 1. O 3 não pode ficar ao lado do 2 nem do 4. O 5 não pode ficar ao lado do 4 nem do 6. O 7 não pode ficar ao lado do 6 nem do 8. Gente, eu sugiro que vocês pausem o vídeo e tentem resolver, tá bom? Ok? Então, mas vamos lá, vamos entregar o jogo aqui, ó. Qual é o segredo aqui? O segredo é você pegar as extremidades e colocar no centro. Então, as extremidades 1, a outra extremidade 8. Então, você põe no centro, tá? Então, o 2 não pode ficar ao lado do 1. Então, joga o 2 para a outra extremidade. O 7 não pode ficar ao lado do 8. Põe o 7 do outro lado. Muito bem. O 3 não pode ficar ao lado do 2. Então, põe o 3 aqui, ó. Tá? Por quê? Porque não pode ficar ao lado do 4. Então, põe o 4 lá em cima. O 5 não pode ficar ao lado do 4. Então, não pode colocar o 5 aqui, ó. Então, põe o 5 embaixo. E para fechar, põe o 6. Então, a gente nota que não ficaram números consecutivos próximos, tá? Então, gente, aqui, ó, uma ideia muito bacana de você brincar com os amigos, tá? Pedindo para um amigo preencher essa figura. O segredinho, preencha o centro com os algarismos 1 e 8. Toda vida você vai preencher o centro com as extremidades, o 1 e o outro, o 1 e o 8. Gente, obrigado pela presença, valeu, um abraço e até a próxima.